Olá, que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, amém? Glória a Deus. Meu amado, minha amada, meu irmão e minha irmã, como que anda a tua vida espiritual? Como que anda a tua vida nesse momento espiritual? Como você se encontra neste momento? Quais são as informações lhes dadas pelo Espírito Santo de Deus para você saber discernir o que vem de Deus, o que vem do diabo e o que vem do homem? Como que anda aqui a tua mente e como que anda hoje, ou como você se encontra hoje no seu ambiente? A palavra do Senhor nos diz, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15, que o homem natural, ele não aceita as coisas que vêm do Espírito Santo de Deus, porque lhes são loucura e não é capaz de compreendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem espiritual, versículo 15, ele discerne bem todas as coisas, enquanto por ele porque ninguém o discerne. Por quê? Porque a palavra ela nos diz que o homem natural, o homem que não tem a atribuição dos dons, ele não vai compreender de fato o que está vindo de uma forma espiritual. E eu gostaria de te dar um entendimento, uma informação aqui para ajudar a você que está em busca das coisas concernentes ao reino dos céus, né? Por quê? Porque a gente vivemos num mundo onde as pessoas nos enganam, onde o mundo ele manipula as nossas vidas, fazem a gente seguir o caminho deles, a verdade deles e viver a vida deles. Mas a palavra nos diz que o caminho é Jesus, a verdade é Jesus e a vida vem dele, pertence a ele, e a nossa vida está guardada em Jesus. A gente devemos pensar nas coisas que são de cima, Colossenses 3:2, e não nas que são da terra. Então vamos pensar aqui, né, o que está por trás de algumas coisas. Jesus, em Lucas capítulo 4, iniciando seu ministério, a palavra diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, jejuou durante 40 dias, 40 noites, teve fome. E qual era a intenção ali do diabo? O diabo foi um ser criado perfeito por Deus, mas foi corrompido. Qual que era quando ele leva Jesus, qual que eram as intenções dele? As intenções dele pareciam boas, não é assim? As intenções do diabo pareciam boas. Olha, se você é filho de Deus, transforme aqui para me ver essas pedras. As intenções boas. Olha, se você prostrar, eu te darei todos esses reinos, mas prostre diante de mim, me adore, me glorifique, eu vou te dar tudo isso. As intenções dele são boas, é de te apresentar tantas coisas boas, né? E se você não tiver o dom do discernimento de espíritos e não conseguir discernir que de fato está por trás daquela intenção, você sempre vai ser manipulado, ser manipulada. Às vezes você está numa reunião e não consegue, né? Uma reunião de lideranças, por exemplo, você não consegue captar a intenção que está por trás ali. Preste muito bem atenção que eu não estou falando do homem, estou falando do mal que está sendo gerado, né? Que está trazendo essa intenção maldosa. Preste muito bem atenção, por isso que 1 Coríntios 2,14 está falando. O homem natural, ele não aceita as coisas que vêm do Espírito Santo de Deus, porque eles são loucura e não é capaz de compreendê-las, né? Porque elas são discernidas espiritualmente e não carnalmente. Então, às vezes você está numa reunião, né, liderança ou alguma coisa assim do tipo, uma reunião, e ali é passado uma ordenança, algum princípio, mas qual é a verdadeira intenção? Qual é o espírito que está agindo ali na real intenção? Porque a gente vemos muitas coisas que
são mal intencionadas, é para o proveito comum de uma única pessoa e não é no geral para todas as pessoas. Às vezes você não percebe, mas a gente somos manipulados o tempo todo. E se você não quer ser manipulado por pessoas, ou por demônios, espíritos que estão agindo através destas pessoas com más intenções, a princípio parecem boas, mas são más, você deve pedir, em primeiro lugar, o dom do discernimento de espíritos. Já viu aquela situação de Paulo em Atos 16, onde tinha uma mulher que ela fazia com que toda aquela cidade viesse ao encontro dela para ela adivinhar? E aquela cidade era próspera, era rica, era bastarda, né? Macedônia. E a intenção ali era que aquela cidade era uma cidade abençoada, mas com a intenção do espírito errado. Então, às vezes você ganha alguma coisa que a princípio é boa, como Jesus estava passando ali, uma tentação no deserto, e a intenção de Satanás sempre é boa, é sempre te ofertar, sempre te oferecer aquilo que não vem de Deus. É somente uma intenção de te tirar os seus olhos, os seus ouvidos e o teu foco do verdadeiro caminho, que é o Jesus Cristo, meu e seu Senhor. E aquela mulher adivinhava ali. E por muitos dias ela abria os lábios e dizia, verdadeiramente, esses são homens de Deus. Paulo e Silas que ela estava falando. Um percurso de 10 dias, Paulo incomodado, quando ela abriu os lábios e disse, aquela intenção boa, verdadeiramente esses são homens de Deus. Às vezes você tem uma amizade, às vezes você tem algum tipo de amizade ou de pessoas que estão em volta de você, que sempre fala, você é uma bênção, você é isso, você é aquilo. A intenção é boa. A pessoa fala que gosta de ir na sua casa, a pessoa gosta de ouvir a tua voz, a tua palavra, mas tome cuidado. Às vezes a intenção é boa, mas o que está agindo na vida dessa pessoa é alguma fonte espiritual maligna, né, que faz você se exaltar. Paulo e Silas não se exaltou, mas faz a gente se exaltar. Nossa, que elogio. Nossa, é tão bom ser reconhecido, reconhecida. É bom, mas qual é realmente a verdadeira intenção por trás, né, dessa pessoa? Então, Paulo e Silas olham para trás e disse, alguma coisa está errada, né? Espírito de adivinhação, sai dela em nome de Jesus. O espírito saiu dela. E a fonte de lucro daquela cidade foi por água abaixo. E eles foram açoitados em praça pública, eles foram esbofeteados, quase morreram. Mas quem tem a intenção verdadeira passa por um monte de situações desagradáveis. Eu, você, nós passamos por isso. Aí vemos que eles foram encarcerados, foram presos, mas quando acorda perto da meia-noite, Paulo e Silas, a intenção do espírito deles é adorar, é glorificar, é bendizer, é enaltecer o nome do Senhor. O que eles fizeram? Eles falaram, vamos parar? Vamos deixar agora de lado o evangelho? Vamos deixar de lado porque coisas aconteceram nas nossas vidas? Não, não, não. Eles simplesmente abriram os lábios, enquanto um louvava, o outro orava. E o Senhor ouviu e as cadeias se quebraram. E foram soltas as correntes que os prendiam, que ligavam as mãos e os pés. E olha que eles estavam com dor, e olha que eles estavam passando um momento de dificuldade. Mas a intenção que estava vindo sobre eles, estava na vida deles, perdão, era a intenção boa, perfeita e agradável. Porque eles sabiam que o que eles estavam passando, enfrentando, vinha da parte de Deus. E a má intenção ali foi o diabo tocar no coração daquele povo e fazer a maldade àquelas pessoas, a Paulo e Silas. Por isso que você apanha, por isso que você sofre, por isso que você é perseguido, por isso que as pessoas se levantam contra o conhecimento de Deus, porque
aquilo que está dentro de você é verdadeiro, aquilo que vem de Deus, que faz através de você nas pessoas é verdadeiro. Então, a gente temos que saber qual é a fonte, qual é a verdadeira fonte. E para isso a gente temos que ter o discernimento de espíritos. Às vezes você chama teu cônjuge, né? Vamos orar, a sua intenção é boa. E quando a gente pedimos as coisas para que venhamos a fazer conforme a vontade de Deus, são boas. Orar é bom, jejuar é bom, chamar o cônjuge, os filhos, a família para se reunir, ficar em comunhão é bom, é agradável a Deus. Então faça isso. Vão buscar valores espirituais, princípios espirituais e cuidado com as intenções que está por trás, né? Às vezes as pessoas vão colocar tantas coisas na sua vida, tantos manjares, e você não sabe qual é a intenção daquele presente, a intenção daquele contato. Os contatos, por exemplo, que você tem aí no seu WhatsApp, nas suas redes sociais aí, quais são as intenções? São boas? Estão te conduzindo ao caminho certo? Ou está fazendo você cair em tentações? Ou está fazendo você, né, tirar o foco da santificação e te colocando para o lado da depravação? Tome muito cuidado. A princípio, são todas as coisas boas, mas nem todas as coisas são lícitas para mim e para você. Então, como um homem de Deus, eu ministro sobre a tua vida agora o Espírito Santo na tua vida, para você compreender as coisas, aceitar as coisas que vêm do Espírito, e não daquilo que vem do diabo, e não daquilo que vem da carne, do homem. Os nossos pensamentos, a palavra diz, Isaías 55:8, ei, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor, que os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então, os pensamentos do Senhor é maior do que o meu e o teu, os caminhos dele são maiores que o meu e o teu. Então, que o Senhor derrame sobre a vida de vocês o Espírito, o dom do discernimento de espíritos, para vocês saber o que está agindo por trás das intenções daquelas pessoas que vivem conosco, que convivem conosco, né? Os nossos líderes, nossas lideranças, enfim, nossos patrões, nossos colegas, nossos amigos, de todas as pessoas, para a gente repreender esse mal que age na vida dessas pessoas, para elas serem libertadas e para a gente viver em comunhão uns com os outros. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para nos salvar e andarmos em união e comunhão uns com os outros. Deus, em nome de Jesus, abençoe essa casa, esse lar, essa vida, essa família. Mostra para elas, Senhor, o caminho certo a se seguir. Mostra para elas, Senhor, o real significado das coisas espirituais, que elas aceitem aquilo que vem do Senhor, que elas não rejeitem a tua bênção, o teu favor, vinda da tua parte, os dons que faz com que a tua igreja ela seja alinhada, que ela ande, Senhor, da forma correta e certa, com as intenções boas do teu Espírito, faça com que o teu povo discina todas as coisas. Em nome de Jesus, profetizo a bênção e a restauração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a tua vida, a tua casa, o teu lar, a tua família. E pense nas coisas que são de cima e olhe para as coisas que estão acontecendo em volta da tua vida, para você saber qual é a real intenção, né, espiritual, o que está passando na tua vida, como que está passando na tua vida e por que ainda continua se repetindo na tua vida. Se você não dobrar os seus joelhos, não levantar as tuas mãos e a repreender o verdadeiro inimigo das suas almas, que é o diabo e os seus agentes, você continuará no fracasso, continuará a ficar no fracasso e não vai ter êxito e não vai crescer espiritualmente. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre, te proteja, em nome de Jesus Cristo, e faça você compreender as coisas espirituais. Quem é espiritual, ele se alimenta das coisas espirituais e discerne bem todas as coisas, enquanto por ninguém é discernido. Então, quando vier alguma palavra, não abra os seus lábios, reflita, porque aquela palavra
Pode ser a palavra que está te livrando, te guardando, te protegendo. Está falando para você o que vem de Deus e o que não vem de Deus. O que é de Deus e o que não é de Deus. O que Deus falou e o que Deus não falou. O que Deus determinou e o que Deus não determinou. Então, guarde essa palavra e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?